tarde, pessoas, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco sobre a função seno e a função cosseno, dar pelo menos o básico, né, das funções. Então, o que a gente tem que pensar em primeiro lugar? Que a função seno vai aparecer f de x igual, num primeiro momento, o mais simples possível, seno de x. Inclusive, o nome do gráfico da função seno é chamado de senoide. Então, esses três gráficos maravilhosos que estão aí são três senoides. Então, o que eu tenho que fazer para construir o gráfico, para a gente perceber algumas características desse gráfico? Cara, eu tenho que saber calcular seno de 0 de π sobre 2, 90, 180, 270, 260, né? Só está irradiando. Com esses valores a gente já consegue, né, fazer o gráfico, já tem uma noção, tá? Porém, a gente sabe que os arcos não são só positivos, não vão estar somente até o 2π, ou seja, esse gráfico ele vai continuar, né, com os valores de x aumentando, e ele continua também aqui com os valores de x negativos, porque a gente já viu a trigonometria nos reais. Mas eu só fiz aqui a representação da primeira volta, da primeira determinação, que vai de 0 a 2π. Então por isso que eu peguei os clássicos, né? 0, 90, 180, 270, 260. Esses. E é mais fácil para calcular seno e cosseno também. Aí fui lá, marquei o novo π sobre 2. O π. Aí, né? Se você observar, eu coloquei um eixo cartesiano aí, o eixo x, marquei ele 1, 2, 3, 4, 5, os números normais, naturais, né? 0, 1, 2, 3 e tal. E a gente sabe que o π é 3,14. Então 3,14 dividido por 2 dá um pouco menor que 2. Ó, o π que é 3,14 depois do 3. E assim por diante, marquei os caras, o 3π sobre 2 e o 2π. Beleza. Fui lá, a primeira função que a gente está trabalhando é seno de x. Então, seno de 0, 0, seno de 90, 1, seno de π, 0, seno de 3π sobre 2 menos 1, seno de 2π, 0. Repare que o máximo valor que o seno atingiu foi 1. E que o mínimo que o seno atingiu foi menos 1. Então fui lá, marquei aqui uma reta pontilhada no 1 e no menos 1, porque eu vi que tem um máximo e tem um mínimo. E marquei. Quando for π sobre 2 dava 1. Quando era π estava aqui no 0, 3π sobre 2 estava no menos 1, 2π no 0, e desenhei a curva que está aqui em vermelho, que é f de x igual a seno de x. Esse gráfico então é chamado, né, a clássica, é o senoide, beleza? Então, o que a gente tem que observar? Que o máximo valor dessa função foi 1 e o mínimo valor dela foi menos 1. E ó, começou no 0, foi até o 2π. Se você continuar, ela vai fazer o mesmo desenho indo de 0 a 2π. De 0 a 2π. Então, o período dessa função é 2π. Ela repete, ela é cíclica, periódica. A função senoide é periódica. E ela está repetindo de 2π em 2π. Porque, lembra os arcos côngruos? Então, quando você pega o 90, dá mais uma volta ali e parou ali em cima de novo. Vai ter o mesmo valor. Então, vai estar, se aqui está no 1, o próximo cara vai estar no 1. Depois, segue o padrão, tanto para o lado negativo, quanto para o lado positivo. Arcos côngruos. Então, o importante é saber que o seno de x, né, a primeira função que a gente estudou, essa primeira senoide, ela varia de menos 1 a 1. Então a imagem dela vai do menos 1 até o 1. Beleza? E o período é o quanto esse gráfico vai repetindo. Ele vai repetindo sempre de 2π em 2π, devido aos arcos côngruos, que por mais que a gente avance no sentido positivo ou no sentido negativo, eles possuem os mesmos valores de seno.
Já era. Essa é o primeiro gráfico de seno. Fechou? Agora, vamos chamar de letra A isso daí, tá? A letra A é o gráfico de f de x igual a seno de x. Agora, eu quero desenhar, eu estou chamando de g de x, a função 2 seno de x. Então é a senoide em vermelho, só que ela está multiplicada por 2. O que vai acontecer? Vamos pensar, já dá uma clareada. Se ela está sendo multiplicada por 2, os valores do eixo y dela, o Luiz gosta de falar o efeito sanfona, né? Os valores do eixo y dela vão dobrar. Se a função ia de menos 1 a 1, vai ter que ir de menos 2 a 2. Eu estou fazendo o dobro do seno. A crista dela, o valor máximo dela, se estava em 1, vai ter que ser no 2. E se o outro valor mínimo estava aqui no menos 2, mentira, no menos 1, a que dobra vai ter que ser no menos 2. O período dela continua o mesmo. Ela continua. Ó, eu já fiz ela aqui, ó. Inclusive, na hora de montar a tabela, se tiver dificuldade, você pode deixar a tabelinha do seno de x. O que eu estou fazendo com 2 seno de x? Eu estou pegando todos os valores dessa coluna e multiplicando por 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes 0, 0. Eu só dobrei os valores. Já era. Então, marquei o mesmo π sobre 2, o mesmo π, o mesmo 3π sobre 2, o mesmo 2π. Porém, quando era π sobre 2, em vez de ser no 1, vai ser lá no 2. E no 3π sobre 2 vai ser lá no menos 2. A curva deu uma esticada, né? Toda vez que você multiplica a função por um número, ela dá uma esticada. Se você multiplicar por 3, ela vai lá do 3 ao menos 3. Se você multiplicar por 4, do 4 ao menos 4. Se multiplicar por 10, do 10 ao menos 10. Certo? Então esse número que multiplica a função é o famoso estica aqui, ó. Ele dá uma esticada no negócio, véio. Beleza? Ele aumenta a imagem da função. Então o número que multiplica o 2... Mentira, é o 2, né? O número é o 2. O número que multiplica a função, que é o 2, o que ele vai nos ajudar a fazer, ele vai dobrar os valores da função. Então por isso que ela esticou. Beleza? O período, se você olhar a função em azul, ela vai continuar repetindo também de 2π em 2π. Então, galera, vou usando os espaços aqui, ó, que já fiz uma... Então, a função g de x, que é 2 seno x, o período dela também é 2π. O que mudou foi a imagem. Então, aqui a imagem ia de menos 1 até 1. E aqui a imagem vai de menos 2 até 2. Assim, da mesma forma, se a gente pegar a terceira função que está aqui, que eu chamei de meio x, eu estou pegando os valores da seno e estou multiplicando por meio. Multiplicar por meio é a mesmíssima coisa que dividir o cara por 2. Mesma coisa que dividir por 2. Então, o que eu tenho que pensar? Pegar todos os valores que estão aqui e dividir por 2. 0 por 2, 0. 1 por 2, meio. 0 por 0, 0. Menos 1 por 2, menos meio. 0 por 0 está aqui. O que aconteceu? Se eu dividir por 2, ela encolhe a imagem à metade. Se ela estava indo até o 1, aqui divide por 2 está indo até o meio. De menos meio a meio. Então você está reparando que os números que multiplicam a função seno, elas mudam a amplitude do cara. Sim? Eles mexem com a imagem. Beleza? Fechou. Então ela está indo marcando o mesmo π sobre 2π, 3π sobre 2π. A diferença é que antes ia do 1, quando dobrou foi lá no 2, e quando dividiu por 2 foi até o meio. Então a parte de baixo dela vai até o menos meio. Ó, fiz ela meio de cor diferente, meio... Escrevi com azul para diferenciar as três curvas. Então essa é h de x igual a meio x. Repare que se continuar o desenho aqui, ó, o período dela não vai ser alterado. Então vamos trabalhar com essa função aqui. O período da função h também é 2π. E a imagem dela está indo de menos meio até meio. E o que nós concluímos? Vamos chamar isso de letra A. Tá, o gráfico da letra A é o seno de x, está em vermelho.
O 2 seno de x eu chamei de função g, letra B, função g, que é a que, que dobrou, né? A crista aumentou. E se dividir por 2 é essa que está com a crista menorzinha, que foi até o do meio até o menos meio. Fechou? Essa é a nossa primeira parte. Beleza. Vamos então para a função cosseno, galera. Então a função cosseno, dá uma olhada aí que até, né? Mas beleza. A função cosseno, então o gráfico da função cosseno é chamado de cossenoide. É a bonitona que está em azul aqui, ó. Esse gráfico é chamado de cossenoide, beleza? Como constrói? Do mesmo jeito. Vamos pegar os x conhecidos, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. Calcular o cosseno que está indo de 1 a menos 1 também. Repare que eu vou fazer outros dois gráficos e ambos ainda continuam indo de menos 1 a 1. E na função seno eles esticaram no eixo y. Por quê? Porque tinha 2 seno de x. Se fosse 3 seno de x, esticava mais ainda. E o meio seno de x reduziu a metade. Então o número que, quando tem um número multiplicando seno, ele muda a imagem. Agora, se você olhar o cosseno de x, aqui é cosseno de 2x. Aqui a multiplicação do número não é fora do cosseno, é no ângulo. Então se eu tenho um x, agora é 2x. Então, a hora que eu marquei os valores lá, π sobre 2, marquei o 3π sobre 2, o 2π e tal, marquei, construí o gráfico, deu a cossenoide, que é o cara que está em azul. Se você olhar, ó, ele vem bonitão até o 2π, certo? Ó, olha que bonitão, ele faz essa curva até o 2π, depois ele vai repetir de novo, no sentido positivo e no sentido negativo. Então, ele está indo de 0 até 2π, depois repete de novo, de 0 a 2π, o período dele é 2π. Agora, a imagem vai de menos 1 até 1. Existe um jeito de calcular o período que é 2π, famoso 2π, módulo de m. Quem que é o m? O m é o número que multiplica o x. Então, nesse caso, o m nosso é 1. Então, período 2π módulo de 1, que é 1, 2π dividido por 1. Aí, ó, realmente o período dela é de 2π. Porque você vai perceber que quando temos números multiplicando o x, muda, efeito sanfona, ele muda o período. Então, de novo, quando é multiplicando a função, 2 seno, 2 cosseno, 3 seno, meio seno, muda a imagem. Agora, se tiver números multiplicando dentro do x, 2x, vai mudar período, vai esticar ou vai encolher. Beleza. Então, o cosseno de x que fizeram. Agora, para fazer o cosseno de 2x, que já estou adiantando, o cosseno de 2x, pessoas, é a função que está em vermelho. E o que aconteceu? Ela encolheu. Lembra que o período da outra ia de 0 até 2π, ó, azul e bonitão aqui, ó, indo de 0 até 2π, e depois ela começa a repetir. E se você olhar aí em vermelho, encurtou. Ó, ela vem até aqui, bonitão, π. Depois ela repete de novo. Diminuiu o período dela. Por quê? Porque ficou multiplicado por um número. E o interessante, quando multiplicou por 2, reduziu o período à metade. Se multiplicasse por 3, ia reduzir o período 1/3. E assim por diante. Se estivesse multiplicando por 5, divide por 5. Se estivesse multiplicando por 10, divide por 10. É o contrário do que a gente acha, né? Ali quando multiplica a gente acha que vai aumentar. Não, ele é exatamente o contrário. Se está vezes 2 é dividido por 2. Se está vezes 3 é dividido por 3. Por isso então que ela deu uma sanfonada. Ela, aqui tá, de novo, está em azul e é de 0 a 2π, ó, bonitona. E ela reduziu agora indo de 0 até π só. Depois de novo. E depois de novo, tanto no sentido positivo como no sentido negativo. Então, percebemos que quando multiplica, estica ou retrai. Se multiplicar por números maiores que 1, vai diminuir. E a gente vai perceber agora que a hora que eu dividir vai esticar. Então eu vou pegar
Tá, vamos explicar de novo aqui, ó. Já ia passar batido. A função g está em vermelho, cosseno de 2x. A imagem dela continua indo de menos 1 até 1. Não muda a imagem, o que muda a imagem é o número multiplicando na frente da função que nós aprendemos. E aí o período. 2π módulo de m. Quem que é o m? O m é o número que multiplica o x, é 2. Módulo de 2, 2π dividido por 2, π. Por isso que ela encolheu a metade. E agora, se você pegar a função, que eu não fiz a tabela, tá? Meio x, o que a gente vai perceber? Que vai esticar. Então, se o período era 2π, vai dobrar. O período dela vai ser 4π. Ficou essa mais estranha aqui, ó. Ó a curvona dela, ó. Ela tá começando no 0 e indo até o 4π. Depois, tá aqui, tá vendo, ó? Depois vai começar a acontecer a mesma coisa. Então, o que ela fez? Ela deu aquela puta esticada, velho. E que ali não dá pra continuar, né? Por causa da lousa ali e tal, o tamanho, mas ela estica o dobro. E olha que interessante, período. 2π módulo de m. O m é o número que multiplica, é meio. 2π módulo de meio é meio. 2π dividido por meio, 4π, ela estica. Então, se fosse x sobre 3, ia multiplicar por 3. Se fosse x sobre 4, multiplica por 4 e assim por diante. Beleza? Então, tá aí a parte teórica. Importância. Quando tem número multiplicando na frente da função, muda imagem. Se tem número que nem ali, ó, multiplicando x dentro, eu falo dentro, significa que eu estou pegando um x e multiplicando por 2, arco duplo. É que é mais fácil para falar, ó, ali multipliquei por 2, o gráfico retraiu a metade. Nesse caso, estava dividindo ele por 2, ele dobrou o período. Então, quando tem números multiplicando ali, mexe no período, efeito sanfona. E se tiver números multiplicando fora a função, muda a imagem. Belezinha? É nóis. Bora fazer uma questãozinha bem top, a 3. A figura a seguir representa um esboço do gráfico da função a mais b seno de x sobre 4, em que é muito útil quando se estudam fenômenos periódicos, né? Porque os gráficos são cíclicos. O movimento de uma mola, como por exemplo o movimento de uma mola vibrante. Então, o produto de A por B. Primeira coisa, vamos lembrar, quando tem um número multiplicando a função, isso aí vai mexer na imagem. Esse cara aqui dentro muda o período. Então, se multiplicou, dividiu por 4, aquela esticou 4. E esse A que eu não tinha falado que é o sobe e desce. Então, se soma 1, a senoide, se, por exemplo, está mais 1 aqui, a senoide sobe uma casa. Se está menos 1, a senoide desce uma casa. Se está mais 5, sobe 5. Se está menos 10, desce 10. Então esses dois caras, juntos, ele tem o efeito de subir e descer. Mudar a imagem, subir e descer. Então eu vou passar um negócio legal aí, ó. Então, reparou que o máximo dela é 5 e o mínimo dela é menos 1. Cara, a soma desses dois caras, do A e do B, é que altera o sobe e desce. E a esticada na imagem. Então, se eu faço A mais módulo de B, dá o máximo 5. E se eu faço A, tira porque é o mínimo, do módulo, dá menos 1. Que é onde atingiu o máximo e atingiu o mínimo. Só que é um sisteminha. Resolvendo o sisteminha rapidamente, assim, eu vou achar que o A é 2 e o B é 3. Então, ele quer o produto, 2 vezes 3, 6. Que eu pulei a etapa da resolução. Mas se a gente isola o A e substitui, vai achar que o A é 2 e o B é 3. Um outro jeito, o seno, independente de que ângulo, se é x sobre 4, x sobre 5, ele sempre varia de menos 1 a 1. Aí olha que louco, multipliquei por 3, ficou menos 3, aqui fica 3 e aqui fica 3. E depois somei 2. Difícil, bem difícil de fazer esse estilo aí, mas pode, às vezes faz. Somei 2, menos 3 mais 2 dá menos 1, 3 mais 2, 5, e aqui ficou 2. Ó, esse cara é o A, esse cara é o B. Então o A sobe.
se estiver somando, desce se estiver subtraindo. O B muda a imagem. Então, a soma dos dois vai ser sempre o máximo. A subtração dos dois dá o mínimo para mim. Fechou? Bora! Nós. Vamos para a questão 4? Então, o pistão de motor se movimenta para cima e para baixo dentro de um cilindro, como ilustra a figura. Suponha que em um instante T, em segundos, pode ver que o pistãozinho ali, né, gira ali. A altura H, ele gira e sobe, né? Esse é o movimento que faz. E aí a altura do pistão é descrita por H. Olha a função aqui. Eu só inverti a ordem do 4 para ficar mais fácil. O 4 sobe e desce. Esse 4 aqui muda a imagem. Esses caras aqui dentro mudam o período. Puta bagulho do caralho. Determine a altura máxima e a altura mínima. Ficou fácil. Essa expressão é a altura. O máximo que a função atinge é quando isso aqui, velho, o máximo é no 1. Lembra lá em cima no 1? E o mínimo é no menos 1. Então esse cara aqui, velho, o máximo valor de tudo esse seno é 1. E o mínimo valor, então aqui é o máximo, né? E o mínimo valor que esse seno atinge é menos 1. Aí fica fácil. 4 vezes 1, 4. 1, 4, 8. A altura máxima 8 centímetros. Agora, se for o mínimo, quando tudo isso vale menos 1, 4 vezes menos 1, 4, 1, 4, 0. A hora que está na posição inicial, ele atinge o máximo 8 centímetros e volta. E ele fica fazendo esse de 0 a 8, né? Para que o pistão funcione. Fechou? Isso é a letra A. Letra B, que já pus ali em cima. Quantos ciclos completos esse pistão realiza funcionando durante 1 minuto? Cara, o período não é 2π módulo de m? O m é sempre o número que está aqui dentro. Certo? Então é 2π, o número que está lá dentro é 2π 005. Divide 2π par 005 segundos. Quer dizer então que ele faz um ciclozinho em 005 segundos. Ele quer em 1 minuto, né? Então ele quer em 60 segundos. Multiplica em cruz 1.200 ciclos completos em 1 minuto. A questão é meio difícil assim, mas ela envolve, quando tem esse negócio de cíclico que fica repetindo, tem a ver com esses gráficos de seno, porque eles são repetitivos. Né? Se eu pegar a função seno, o período dela, ela vai repetindo de 2π em 2π. Belezinha? Bora. Vamos fazer o 5. Aí eu vou bater uma fotinha do 6 e vou deixar ele como um exercício para tarefa. Em situação normal, observa-se que os sucessivos períodos de aspiração e expiração do ar dos pulmões do indivíduo são iguais em tempo, bem como na quantidade de ar inalado e expelido. A velocidade de aspiração e expiração de ar dos pulmões do indivíduo está representada pela curva do gráfico, considerando apenas um ciclo do processo. Então, essa é a primeira parte, a aspiração. A expiração, o gráfico é uma senoide perfeita. Sabendo que uma pessoa em estado de repouso, um ciclo de aspiração e expiração completo ocorre a cada 5 segundos. Olha, dando o período 5. E que a taxa máxima de inalação é 0,6. Lembra a imagem? Tudo louco. Então ele fala pra gente montar a função, certo? Então pode ver que ela não subiu nem desceu, por isso que eu nem coloquei aquele número somando, só coloquei A vezes. Por que eu já coloquei seno? Uma senoide, hein? Seno de alguma coisa vezes T, tá? Porque o X é o tempo, não é? E o eixo Y, ele tá dando aí a velocidade, né? De aspiração, expiração. Beleza? Agora, o que dá para perceber? O período da função seno não é 2π módulo de m? Vamos pôr M aqui, vai. O M é o cara aqui dentro. E o cara aqui dentro, eu sei que o período é 5. Ele fala que repete de 5 em 5. Multiplicando em cruz aí, mano,
você vai achar que esse M é 2π sobre 5. Troquei o M por 2π sobre 5. Certo? Aqui é só multiplicação em cruz mesmo, galera. Tá? Isolou. O M é 2π sobre 5. Agora e o A? O A não tem a ver com a imagem? Esse número aqui que multiplica na frente não tem a ver com a imagem? Olha o 0,6 ali. Então o nosso A é 0,6. E o volume é 0,6 sendo de 2π sobre 5. T, que está na letra D. Beleza? Fechou? Então eu vou colocar uma foto da questão 6, que é bem mais simples de tudo aquilo que a gente já fez, com uma resoluçãozinha bonitinha. Beleza? Pra gente encerrar essa parte. Fechou? Nós, pessoas.